Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu vou conversar com vocês sobre quadrinhos e mangás. Bem-vindos! Eu vou começar pelos dois mangás que eu li do Junji Ito. No Brasil, a obra traduzida do Junji Ito é Fragmentos do Horror. Eu não li esse, eu li outros dois livros dele, que são o Uzumaki, que é Espiral no Horror, e Yon-en-mu, que é um diário dos gatos dele, tá? Eu nunca tinha lido nenhum mangá de horror e eu não conhecia o Junji Ito. Ele é um artista que escreve e desenha mangás de horror, ele é especialista nisso. E eu já vou dizer que eu adorei esse daqui, gente. Adorei o Uzumaki. Ele conta aqui a história de uma praga que acaba assolando uma cidade pequena no Japão. Deixa eu ver o nome que eu não vou lembrar. É Kurozucho. E que as pessoas começam a sofrer umas transformações assim psicológicas de maneira irracional e também umas transformações físicas. E, por consequência, a cidade também começa a sofrer transformações em consequência dessa praga, tanto a cidade como o meio ambiente. Então, tudo em função de uma praga que a partir das espirais. Então, é uma coisa assim bastante surrealista, é uma coisa bastante diferente. Os desenhos são muito diferentes, a história é muito diferente. Me pegou meio de calça curta, eu não esperava gostar de um mangá de horror. Geralmente eu não gosto de histórias de horror assim em quadrinhos, mas esse aqui é bem diferente. Essa edição aqui começou em 1998, 1999, foi quando ele lançou os mangás, né? Você sabe que os mangás no Japão são lançados em fascículos, né? E agora em 2013 ganhou essa versão hardcover aqui em inglês. E assim, eu gostaria muito que isso aqui fosse traduzido para o português, porque eu acho que vai cair bastante no gosto dos brasileiros. Eu acho que é bastante surreal mesmo. Assim, eu me surpreendi porque eu comecei a ler e fiquei bastante perturbada pela história, assim. Além de eu querer saber o final, então eu sentei e li muito rápido isso daqui, eu fiquei bastante perturbada com a história, porque as transformações nos corpos das pessoas é bastante interessante. O meio ambiente começa a ficar muito diferente e o que vai acontecendo naquela cidade é uma coisa assim que causa um mal-estar, né? Mal-estar, uma perturbação e você não sabe muito bem onde vai dar a coisa. Então, eu recomendo, é um mangá delicioso, Uzumaki, para quem puder adquirir. Claro, está disponível no Brasil, mas só que em inglês, né? Na Amazon vocês vão encontrar, tá bom? Eu li também, depois que eu gostei tanto desse aqui, né? Mas esse aqui eu pedi emprestado na biblioteca, tá, gente? Eu não comprei, não. Agora, esse aqui eu passei um dia na livraria e achei lá, e aí eu comprei, que é um diário que ele escreveu dos gatos Yon e Mu. É o seguinte, esse aqui é ele, né? É o Junji Ito, que é a história de quando ele se muda para um apartamento com a noiva dele, que é essa daqui, que eu não vou lembrar o nome, e a noiva leva o gato da família, que é esse daqui, que é o Yon. Só que o Junji Ito não é um cara que gosta de gatos, ele é um cara que gosta de cachorros. Então ele, além de tudo, não gosta especificamente desse gato, porque ele diz que esse gato tem uma maldição. Ele acha que o olhar do gato é estranho, as atitudes do gato são estranhas, então ele acha que é um gato amaldiçoado. E aí a garota obviamente vai levar o gato, e aí tem a adaptação do gato. Quem tem gato sabe, né? Quando você muda o gato de casa, ele tem um tempo de adaptação. E aí ele vai contar essa adaptação. E aí, para o gato não ficar sozinho, a namorada dele, a noiva, resolve que o gato tem que ter uma companhia. Então ela vai e adota esse gato aqui,
que é da raça norueguesa, um gato bastante peludo, que tem uma índole bastante diferente do Yon. Esse aqui é o Mu, né? E aí ele vai falar que além de agora ele tem que aguentar 2 gatos. E é claro, né, vai se desenvolver toda a história, é uma história curtinha, não é uma história longa, vocês podem ver, é um mangá, né? E ele usa toques de horror, mas não é uma história de horror, mas ele usa desenhos e toques de horror para contar essa história, e a gente já sabe que no final ele vai cair de amores pelos 2 gatos, porque é isso que acontece, né? As pessoas não gostam de gatos, mas depois que começa a conviver com eles, entende como é que os gatos funcionam, que são completamente diferentes dos cachorros, né? Tem outras demandas, tem outras coisas a oferecer, né? Diferentes do cachorro. E aí, obviamente, ele se apaixona pelos gatos. Então, é diferente, né? Essa história aqui do Uzumaki é realmente uma história de horror, perturbadora, tá bom? Eu esqueci de dizer que esse daqui tem vários videogames baseados nessa história aqui. E também tem uma versão cinematográfica que foi feita com os 4 primeiros volumes dessa história e que, como foi lançado antes da série terminar, o filme tem um final diferente do mangá aqui, tá? Eu comecei a assistir, mas não fui pra frente, porque eu achei assim bastante rudimentar o filme. E como o final é diferente, eu gostei desse final aqui, gostei de ter lido, e aí eu não me interessei pelo desenho. Não é desenho não, é filme, tá? Então acho que ficou meio tosco assim, mas quem se interessar, esse aqui, então não é de horror, tem elementos de horror, ele usa os elementos de horror aqui, mas não é uma história de horror, é até uma história bem engraçada, tá? Então fica aí a dica do Junji Ito, que é um escritor de mangá de horror que eu experimentei e adorei. Agora eu queria mostrar para vocês uma HQ que eu li, que é a Nimona. Também peguei na biblioteca, tá? Não comprei não. E essa HQ me surpreendeu, porque é uma HQ para jovens adultos, mas que eu acho que serve para todas as idades. Para crianças mais novas, para pessoas mais velhas. Eu adorei essa HQ. Achei os desenhos dela muito interessantes, né? Elas têm uns desenhos muito bonitos, diferentes. As letrinhas são um pouquinho pequenininhas para ler, eu não sei como é que é na versão em português, mas aqui no inglês as letrinhas são bem pequenas, tá vendo? Então elas incomodam um pouco. Mas os desenhos são muito bonitos, eu gostei do traço. A história faz uma mescla, ela se passa como se passasse assim na idade medieval, mas ela tem toques modernos, então tem refrigerador, tem refrigerante, né? Tem umas coisas bem modernas, então ela faz uma mescla, então uma fantasia bastante interessante. E quem é a Nimona, né? A Nimona é uma anti-heroína, gente, a começar pelo formato dela, né? Ela não é uma heroína da Disney, tá vendo? Ela tem um quadril largo, cintura larga, é baixinha, coxuda, tá vendo? Então, é uma heroína que tem um visual bastante diferente. E, além disso, ela tem uma atitude bastante anti-heróica, né? No sentido que é o seguinte, ela foi contratada pelo vilão da história, que é deixa eu ler aqui, o Lord Ballister Blackheart. Ela foi contratada para ser a comparsa dele, né, a sidekicker. E no meio do caminho, ele descobre que ela tem alguns poderes. Então, a Nimona, ela tem um shapeshifter, ela é shapeshifter, que no Brasil ficou em português traduzido como metamorfa, né? Ou seja, ela pode se transformar em qualquer pessoa ou animal que já exista, né? Ela só não pode se transformar em nada inanimado, porque depois ela não consegue voltar, né? É óbvio, né? Então, ela consegue se transformar em qualquer coisa. Então, esse é um dom que ela tem, né? Um dom mágico que ela tem. E aí, ele começa, o vilão, começa a usar isso a favor dele. Mas ele vai descobrir que essa Nimona, essa garota, é bastante
impulsiva, né? E que muitas vezes ele não consegue controlar a intempestuosidade dela, né? Ela é impulsiva e às vezes ela faz algumas coisas que está fora do código de honra desse vilão, porque esse é um vilão que tem um código de honra, né? Então ele não consegue controlar a Nimona. Então a história é bastante interessante porque ela discute o que significa você dar poderes para alguém que não tem limites morais e éticos, que é o caso da Nimona, né? Ela não tem nem limites morais, nem limites éticos que o vilão da história tem. E esse aqui é o mocinho, deixa eu ver se eu consigo... Sir Ambrosius Goldenlwan. Acho que é isso, assim que fala, né? E antes que eu esqueça, já esquecendo, parece que a 20th Century Fox comprou os direitos autorais dessa HQ e vai ter uma versão cinematográfica, tá bom? Eu não consegui achar quando, se vocês souberem, vocês deixam aí nos comentários. Mas eu sei que vai ter, tá bom? E finalmente eu vou falar de Beasts of Burden, que é Rituais Animais, que tem em português, tá bom? Essa aqui também é da biblioteca, eu não comprei não. E ainda bem que eu não comprei, porque desculpe as pessoas que adoram essa HQ, né, que curtiram, mas assim, eu achei ela mais ou menos. Eu achei assim que os desenhos são muito bonitos, bom, são até às vezes bastante fortes. Tem uns traços meio confusos, assim, às vezes, muita coisa dentro do mesmo espaço, muito texto e muito desenho. Mas, no geral, assim, eu gostei, né? A história também é legal, né? Que é uma gangue de cachorros e de um gato, né? Vários cachorros e um gato, que tem como premissa manter a vizinhança, que é uma vizinhança bem pacata, bem normal, né? Aquela com as cerquinhas bonitinhas, com as casinhas bonitinhas, no qual os donos, né, os seres humanos, são totalmente alheios do que anda acontecendo com os cachorros. E a premissa deles aqui é manter a vizinhança em paz, longe das coisas estranhas que estão acontecendo. E o que é que está acontecendo, né? Estão acontecendo algumas coisas, algumas experiências paranormais, que vai envolver cachorros zumbis, casinhas de cachorro mal assombrada, sapos canibais, né, bruxas. Então, assim, é interessante, mas eu achei particularmente infantil, né, para o meu gosto, tá, gente? E eu acho que isso que é o interessante da literatura, não é uma unanimidade, né? Nenhum livro é uma unanimidade. Então, eu achei bom, mais ou menos, mais para menos que para mais, porque eu achei realmente a história infantil. Esse aqui eu acho que é o primeiro volume, tem outros volumes, mas depois dessa experiência aqui, certamente eu não vou continuar não. Eu gostei de ter lido, aliás eu adoro ler essas HQs, essas graphic novels, mangás, está sendo uma experiência bastante interessante para mim. Durante esse ano de 2017 eu li algumas coisas, comecei agora 2018 lendo essas e não quero parar, quero ler mais e mais, porque eu acho que tem muito material para ser explorado aí. Aliás, eu já peguei alguns outros livros na biblioteca e já vou ler e depois vou fazer outro vídeo aqui para vocês, porque é um material bastante interessante, tá bom? Então, fica aí ligado, tá? Aguardo os outros vídeos de HQs e de mangás. E se vocês gostaram desse daqui, espero que tenham gostado, deem um joinha, sigam Relivrando nas outras redes sociais e boa semana para vocês!